Para 2026, eu tô esperando uma maturação do mercado de DEX. Tô esperando também. E aí quando a gente fala de DEX, a gente fala de Hyperliquid, a gente comenta, tanto que a BNB criou a Aster. Achei acabou ficando um pouco ficando um pouco mal conduzido, porque até no DeFi Llama, o pessoal comentou que eles estavam espelhando volumes dentro da DEX da Binance, com uma acurácia tremenda. Então, eh pulga atrás da orelha com a Aster e concorrentes da Hyperliquid, como também eu acho que a Liquify, ah, deixa eu ver, tem a Hyperliquid, tem algumas outras DEX que estão, se contrapondo à Uniswap na Ethereum também, a Fluid e a Humidify. E aí na Base a gente tem a Aerodrome, que também, a Base tem sido a Layer 2 do Ethereum que mais tem crescido mais cresceu em 2025 e 2026. E daí, a gente já puxa na questão do Genius Act e de quando o Trump entrou, de como é que mudou a SEC. Então desde que o Trump entrou e mudou a SEC, né, porque saiu o Gensler, desde a saída do Gensler, só para fazer uma ideia, a mediana do quanto das multas do Gensler passaram da cifra de bilhão. E a mediana da multa do novo incumbente da SEC tá em $85.000, para você ter uma ideia da distância da coerção que estava sendo praticada pela SEC. Então, a gente vê isso acontecendo, e se o Clarity Act passar, também vai ser muito positivo para o mercado cripto. A gente sabe disso porque, obviamente, tem a questão do yield das stablecoins que ainda é uma briga que não foi solucionada, mas, por exemplo, todo protocolo sério que tiver querendo transformar o seu ativo, ele começa como um Proof of Security, né, e depois esse ativo ele fica num num estado plasmático regulatório, ele não é nem security nem commodity. Então ele é um token utilitário que aí tem um número de regras, e o Clarity Act tá colocando para poder se transformar em commodity. E daí quando passa a ser commodity, né, tem que provar descentralização, tem que ter menos 20% comprovadamente que menos 20% dos ativos estão na mão de alguém, de um órgão centralizado. Então, todas essas coisas faz com que seja muito bom para o mercado cripto de uma maneira geral. Além de DEX e de DeFi, que a gente comentou agora, outro nicho bem importante que a SEC mandou uma carta de que não vai fazer nada contra o projeto, né, porque isso também é importante, né, não é só multa que é importante, é falar: "A gente não vai fazer nada contra você, tipo, a gente não tem o que fazer contra você", que são projetos de PIN, que é infraestrutura descentralizada. Se você entrar, eu gosto de falar que DePIN de uma maneira geral é a gourmetização do Proof of Work, porque você tem um dispositivo, um hardware, certo, que faz uma prova de trabalho com alguma finalidade que gera monetização, que gera um token. Então, tudo que é DePIN, depois que a SEC emitiu essa nota, tudo que é DePIN que faça sentido, né, vai acabar tendo uma visão positiva. E outra coisa, já entrando no DePIN com regulação, com inteligência artificial, né, a gente junta tudo um pouquinho disso, por quê? Porque inteligência artificial e tanto na questão de você prover com poder computacional, como prover informações geológicas ou, como que está a estrada para inteligência artificial poder rodar veículos. A gente tem muitos projetos voltados a isso. E daí tem a GeoDenet, eu tô falando de cabeça aqui, mas vamos puxar. Só um segundinho, eu vou até trazer aqui no nosso material, meu Deus, só um segundinho, que tendências. Tá na tela aí?
Pronto, foi. Aí não tá aparecendo, ela tá carregando aqui. Mas qualquer coisa até se quiser Agora ficou cinza. ficou cinza, né. Enfim, não tá aparecendo, mas a gente comenta aqui. Porque, basicamente, os projetos que eu tô querendo comentar aqui de Depin são BitTensor, a tal, Render, Helium, GeoDaNet, FLT Affluence, a Fetch também, entra no e a Engine Layer. Esses projetos são basicamente, a infraestrutura para a inteligência artificial descentralizada. E, tá, e aí eu comentei aqui da Helium que, eh, do mesmo jeito que a gente comentou antes, Doc, a gente estava falando de os bancos estão entrando na briga por conta de stablecoin ter um baixo custo de transferência, certo? Aí agora a Helium, a HNT, ela tá fazendo o quê? Ela tá descentralizando, telefonia móvel e Wi-Fi. E aí qual que é o grande pulo do gato? O custo é mais baixo. Então se você tem um custo, 30% menor, você vai acabar sendo competitivo. E com isso algumas telcos já estão aderindo, e fazendo parcerias com a Helium. Então, né, que é aquela conversa que você comentou, não posso bater de frente, vou me juntar. Então a tendência acaba sendo essa para vários tipos de coisa. O cara que tem um táxi, ele pode mintar, e prover infraestrutura para o projeto Depin da Hivemapper, então que é a Honey. Então tem várias coisas que vão acontecendo que pode parecer bobeira, mas acaba se transformando numa infraestrutura. Então comentei agora de Depin. E daí no nosso relatório a gente tem várias coisas, vários nichos, e aí também tem para o metaverso, e é uma coisa que eu prestei atenção, que eu vi essa semana, daquele Genie, vocês chegaram a ver do Genie da Google? Não? A gente até comentou, tá lá no grupo, Doc, do Genie da Google que tira uma foto e manda no Google, você consegue fazer jogar dentro. Você consegue Não, eu não consegui ver muita coisa que volatilidade do ouro e prata, assim, eu tô não, aprendendo ali. bom, justo. Então, eu estava justamente pensando, inclusive é a altcoin da semana que eu analisei. Eu analisei a Immutable X. E por que que eu fiz isso? Que eu escolhi, esse nicho, porque agora com o Genie da Google, a gente espera que tenha cada vez mais games criados por pessoas ou por um grupo pequeno, e isso muita gente vai querer monetizar. E algum jogo desses vai se transformar em alguma coisa grande. E qual que vai ser a rede o cara, ele já fez um jogo utilizando AI, ele talvez ele não queira fazer uma criptomoeda para o jogo, então ele coloca o jogo dentro de uma rede, né, de um protocolo, de uma layer, que já seja específico para isso. E daí você pode observar a IMX, você pode observar a Engie, tem vários protocolos que fazem essa integração de games para Web3. E também comentei também de mercado de preditivo, que é bet, que é uma coisa que eu pessoalmente não gosto, mas tem ali o Pumpcade, que pode ser uma coisa que cresça, Numer AI, que é um projeto que já existe há muitos anos, e o que mais? DeSci também é um nicho bem interessante para a gente precisa prestar atenção, porque ainda ninguém nem comenta ainda de ciência descentralizada, certo? Mas já tem a BioDAO, tem alguns outros, a ResearchCoin, que por um acaso ela foi fundada pelo um dos fundadores da Coinbase, o Brian Armstrong. Então, e é um projeto que está rodando há alguns anos, e por exemplo, algum desses projetos de DeSci, você compra o royalty de alguma solução de algum desses projetos que foram fundados de maneira descentralizada, e você vai ganhando royalties em cima disso, de verdade. Isso já existe. Ainda não passa na cabeça de muita gente, mas também é uma coisa interessante que a gente sempre está de olho.